E aí, galera? Professor Elvidião com vocês. Mais um quadro do História em Cena. Hoje, período joanino e a independência do Brasil. Porém, eu sei, a independência do Brasil, tá aí na tua cabeça, é 1822. Calma, não tá errado. Mas a independência do Brasil, como de qualquer país, é um processo, tá? A independência é sim um processo. Ela não começou em 1822. Então a nossa aula de hoje é entender como foi esse processo, entender o contexto e entender os seus desdobramentos, beleza? É um tema importantíssimo para o Enem, para o EMA e para qualquer concurso que você for fazer. Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá. Ó. Lembrando sempre que quem está contigo é o professor Elvidião. Segue o nosso Instagram, História, Elvis História. E contextualizando. Vamos lá. O primeiro ponto da contextualização. A Europa vive o período das conquistas de Napoleão. Napoleão está se expandindo aí desde o final da Revolução Francesa até 1815, quando ele é preso, tá, pessoal? Após o governo dos 100 dias. Napoleão conquistou vários países, outros ele não consegue, como a Grã-Bretanha. Mas ele conquista a Espanha, que se torna um estado vassálico, ele invade Portugal, e é aí que nós entramos. A invasão de Napoleão a Portugal vai ter consequências diretas na independência do Brasil. Napoleão nunca pensou na independência do Brasil, mas ele foi fundamental para ela, mesmo sem saber. E é o que a gente vai tentar entender a partir de agora. Continuando essa contextualização. Olha aqui, ó, século XIX. Hobsbawm, ele dizia que o século XIX foi a era das revoluções. E foi sim, nós tivemos aí a Revolução do Porto, revolução que levou à unificação da Alemanha, da Itália, que tentaram ali pela metade do século XIX e só conseguiram concluir no final do século XIX, tá? Nós temos as revoluções, na França também, de 1830, a Revolução dos Três Dias Gloriosos, burguesa, para derrubar Carlos X. Na mesma França, nós temos a Revolução de 48, onde Luís Felipe de Orleans, rei burguês, acaba sendo retirado do poder, okay? Inicialmente pela própria burguesia insatisfeita com o rei que colocou, junto com os trabalhadores, e depois tornando-se uma revolução essencialmente operária, porque esse trabalhador ele foi rechaçado pela burguesia após a expulsão do rei, porque o voto vai ser censitário e eles não vão poder ter seus representantes. Isso vai reverberar no Brasil, porque quem vai estar governando o Brasil, aqui no nosso período já de independência, dando um salto, que não é o momento ainda da nossa aula, que é o primeiro reinado, é Dom Pedro. Isso já foi questão de vestibular. Dom Pedro vai se inspirar no absolutismo europeu que está tentando ressurgir no século XIX. E a aristocracia rural brasileira, que vocês vão ver que foi a mesma que pressiona Dom Pedro para fazer a independência, dando spoiler aqui da nossa aula, ela não vai aceitá-lo como absolutista. Ela vai assumir uma postura liberal ao seu modo. O que eu quero dizer a seu modo? Liberal até onde interessa ser liberal, porque a escravidão não foi nem citada dentro desse processo. E a independência vai ser feita por uma elite. Mas calma, a gente está começando de trás para frente. Vamos aqui do início e vamos ver passo a passo. Legal? Mais um ponto da nossa contextualização. Claro, as lutas contra o absolutismo eu já citei. Dois exemplos bacanas. 1830, na França. 1848, na França. A de 48, ela vai espalhar-se pela Europa e ela tem um diferencial. A Revolução de 1848 é a primeira, guarda isso aí, ó, só o vídeo te conta. É a primeira que vai estar imbuída dos ideais socialistas. Pois é, nós já temos ali, pessoal, os escritos de Marx, não o Capital, tá? Ainda não é o Capital de Marx, mas é o Manifesto Comunista. E ali essas ideias socialistas, que não estavam presentes na Revolução de 1830, elas vão agora estarem ali ao lado do nacionalismo e do liberalismo. Então, em 48, tu tem nacionalismo, tem liberalismo e tem o socialismo. Legal? Não esquece.
Lembrando também que o século XIX é o século das ideias racistas, isso fica muito claro mais tarde aqui no Brasil, por exemplo, quando nós temos o processo de imigração, que um dos objetivos era a ideia de embranquecimento da população brasileira. Ok? Legal. Voltando. Então, esse combate ao absolutismo está dentro do contexto de nascimento do nosso Brasil. Legal? Mas para que o Brasil surja enquanto país, foi necessário um fato importante. Na verdade, foi necessário vários fatos. E a gente vai começar a ver agora que fatos são esses, os antecedentes. Tá bom? Vamos lá. Você já ouviu falar da Batalha de Trafalgar? Lembra naufragar. Não é a mesma coisa, mas tem relação. Foi uma batalha que aconteceu em 1805 entre quem? A esquadra inglesa e a esquadra francesa-espanhola. É claro que a Espanha estava sob controle de Napoleão e tentaram invadir a Grã-Bretanha. E Napoleão teve uma grande decepção, ele percebe que não é possível. Tá? Ele não vai ter uma força naval. A grande potência da época era a Grã-Bretanha, isso só vai deixar de acontecer após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde nós temos alguns Estados Unidos surgindo enquanto potência, tá? Porque os Estados Unidos surgiram enquanto nação no século XIX. Legal? Quer dizer, proclama sua independência no século XVIII, mas quanto nação mesmo, já consolidada, no XIX, já com imperialismo sobre a América, e sobre o mundo já no século XX. Então vamos aqui, nessa batalha de Trafalgar, fica bem claro a derrota naval de Napoleão, que tentava conquistar as ilhas britânicas e suas rotas comerciais. Elvis, o que isso tem a ver com a vinda da família real para cá? Tem a ver sim, porque quando Napoleão percebe a sua incapacidade de dominar a Grã-Bretanha por mar, ele tenta fazer um bloqueio por terra, que nós chamamos de bloqueio continental, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos continuar aqui a nossa sequência para a gente não se perder. Olha aí, ó. Tratado de Fontainebleau. Elvis, eu não entendi na tua fala anterior por que a Espanha estava com a França. Porque a França, ela conquista a Espanha. Era uma prática de Napoleão colocar pessoas próximas, principalmente da família, para governar os estados que ele conquistou. E assim ele vai derrubando o absolutismo. Napoleão é um arauto da Revolução Francesa. Ele leva a Revolução Francesa para além da França, derrubando o absolutismo, certo? Dentro desses países. Por isso que a Revolução Francesa ela vai além das revoluções inglesas. As revoluções lá puritana e gloriosa lá do século XVII. Deu para entender? Perfeito? Então vamos lá. Esse tratado aqui de Fontainebleau, tu tem que ter muito cuidado com ele. Ó, 27 de outubro de 1807. Esse aqui foi o tratado que na verdade não é um tratado, é mais uma imposição, onde Napoleão estabelece o seguinte, ó, primeiro ponto. Pelo tratado, quando Portugal fosse conquistado, seria dividido por ambos os países e as tropas francesas, aliadas às espanholas, poderiam passar pela Espanha para atacar Portugal. Certo? Ok. Outro ponto. A divisão de Portugal no reino da Lusitânia, destinado à rainha da Estrúria, e o reino dos Algarves, concedido a um ministro de Carlos IV, ou seja, ao rei Carlos IV, porque o ministro, na verdade, vai governar para o rei. Tá? Daí, cuidado, porque esse tratado de Fontainebleau, existe um outro tratado de Fontainebleau em 1814. Lá na frente foi quando Napoleão ele é derrotado pela primeira vez e ele vai ser preso, ok? Mais tarde ele foge, governo dos 100 dias, e aí definitivamente em 15 ele desaparece do cenário político. Perfeito? Legal? Então existem, ó, 2 tratados de Fontainebleau. Legal. Continuando. Só eu já te conto esse tipo de coisa. E então, vamos lá. Elvis, eu não sei que reino é esse. Estrúria. Foi um reino pequeno e temporário, feito por Napoleão de 1801 a 1807, ok? Ali dentro da Península Itálica, em Florença. Florença, onde surge o Renascimento, após a peste negra, ok? Florença perdeu praticamente 60% da população para a peste negra, pessoal, ok?
Mas, claro, isso aí são informações a mais. Vamos continuar. Olha, ó. Bloqueio continental, como eu tinha prometido a vocês. O que foi esse bloqueio continental de 1806? Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806, que proibia as nações europeias de fazer comércio com a Inglaterra. É isso aí. Ele não proibiu a Inglaterra, até mesmo porque ele não tinha poder nenhum sobre a Inglaterra. Ele vai proibir a Europa. E aqui tem um grande problema, pessoal, porque Napoleão, quando ele proíbe a Europa de fazer comércio com a Grã-Bretanha, como é que ele vai fazer a guarda de todo esse território? Para que tu entenda melhor, presta atenção nesse mapa aí que está aparecendo para ti. Vamos devagar, vamos analisar ele devagar, tá? Apesar de estar em francês, meu francês é muito fraquinho, mas dá para entender. Vejam aí o verde mais clarinho que está aparecendo. Esse é o território francês em 1791 ainda, tá bom? Então ele é muito pequeno, é praticamente a França que a gente conhece, ó. Agora, a parte verde mais escura são os territórios já conquistados por Napoleão. Já é 1811. Aqui nós já estamos no Império Napoleônico, que começou em 1804. Deu para entender? Porque é lá que ele se torna imperador. Ele assume já pós-Revolução Francesa, 1799, e aí em 1804 ele se torna imperador. 1811 já estamos em pleno império, aqui está no ápice do império de Napoleão, porque a partir daí vem as derrotas, que não é o caso agora da gente estudar. Você pode assistir uma outra videoaula nossa sobre o período napoleônico, que vai mostrar o passo a passo, né, da ascendência e decadência de Napoleão Bonaparte. Vejam, essa parte mais begezinha, mais clara, nós temos os estados vassálicos. E aí entra a Espanha, aqueles estados que ele conquistou e mantinha acordos impostos, como o Tratado de Fontainebleau, que a gente conversou agora há pouco. A linhazinha, né? Essa linhazinha é todo o território que ele isolou a Europa. Olha aí, essa linha que representa o bloqueio continental. Vejam que a Grã-Bretanha, ela está de lado, ela está de fora. Ela é Europa insular, tá certo? É a Europa das ilhas, as ilhas da Grã-Bretanha. Então, essas ilhas não podem ter contato com o continente. Então, ele isola o continente da Grã-Bretanha. Para quê? Para estrangular o comércio britânico. Já que eu não posso invadir, eu quebro as pernas deles, conquistando aquilo que eles têm de mais valioso, que seria o quê? O comércio. Deu para entender? Vamos lá. Os pontos vermelhinhos, o que são? As bases navais da Inglaterra. E olha que elas estão espalhadas. E as setas, tá? Nós temos o comércio grã-bretânico. Nós temos o comércio britânico. Pessoal, então veja, não é fácil. Não é fácil mesmo, porque é muito território para cobrir. E aqui é uma falha de Napoleão, ele não vai poder espalhar todo o seu exército por esse território. E isso vai fazer com que ele tenha dificuldades e tenha furos. O primeiro a furar é Portugal. Olha a setinha apontando para Portugal. Portugal tinha um tratado de panos e vinhos, de Methuen. Lembra que o mercantilismo inglês era o comercialismo, de fazer tratados comerciais com as outras nações. Esse tratado, Portugal comprava os tecidos ingleses e vendia o seu tão famoso vinho do Porto. E ele não poderia ficar sem esses produtos ingleses, não só tecidos, tá? Mas principalmente tecidos. E Portugal diz não. Vai ter o apoio da própria Inglaterra, e a ideia dos britânicos foi, então, retira a família real e a corte para a sua colônia mais rica, mais poderosa e distante. Nesse caso, adivinha quem é? Brasil. Que na época não era chamado necessariamente de Brasil, mas América Portuguesa. E aí sim é que a nossa independência começa a surgir os seus antecedentes mais significativos, com a vinda da família real para o Brasil. Avançando.